O Evangelho de Sri Ramakrishna. Deixe-me contar uma história. Numa floresta, havia um homem santo que tinha muitos discípulos. Um dia, ensinou-lhes a ver Deus em todas as criaturas e, sabendo disso, curvarem-se diante de todas elas. Um discípulo foi à floresta pegar lenha para o fogo do sacrifício. De repente, ouviu um grito: "Saiam do caminho! Um elefante louco está se aproximando!" Todos, menos o discípulo, correram. Ele imaginou que o elefante era também Deus, mas sob outra forma. Por que haveria de fugir dele? Ficou quieto, curvou-se ante o animal e começou a cantar em seu louvor. O Mahut do elefante gritava: "Fuja! Fuja!" Mas o discípulo não se mexia. O animal pegou-o com sua tromba e jogou-o para um lado e seguiu seu caminho. Ferido e contundido, ficou inconsciente no chão. Sabendo o ocorrido, o mestre e seus discípulos vieram e levaram-no para a cabana. Com a ajuda de alguns medicamentos, logo recuperou a consciência. Alguém perguntou-lhe: "Você sabia que o elefante estava vindo? Por que não saiu do lugar?" "Mas", disse ele, "o nosso mestre disse-nos que o próprio Deus toma todas as formas, tanto de animais quanto de homens. Por isso, pensando que se tratava do Deus elefante que estava vindo, não corri." A isso retrucou o mestre: "Sim, meu filho, é verdade que Deus estava chegando, mas o Deus Mahut proibiu você de ficar ali. Já que todos são manifestações de Deus, por que não acreditou nas palavras do Mahut? Você deveria ter atendido às palavras do Deus Mahut." Risada geral. Está escrito nas Escrituras que a água é uma forma de Deus. Porém, a água própria para o culto, para lavar o rosto, e outra para lavar pratos ou roupa suja. Este último tipo não pode ser empregado para beber ou com propósito religioso. Assim, também Deus inegavelmente mora no coração de todos, santos ou pecadores, corretos ou ímpios. Mas o homem não deve se relacionar com os pecadores maus e impuros. Não deve ter intimidade com eles. Com algumas pessoas pode trocar algumas palavras, mas com outras não deve nem fazer isso. Deve se manter afastado delas. Um devoto: "Senhor, se um homem estiver a ponto de fazer mal a alguém, ou realmente o faz, devemos ficar quietos?" Mestre: "Uma pessoa que vive em sociedade deveria criar a impressão de muita força, a fim de se proteger contra aqueles de mente perversa. Mas não deve ferir ninguém antecipando o mal que eles poderiam lhe fazer." Ouçam uma história. Alguns jovens pastores tinham o hábito de levar suas vacas para um campo onde vivia uma serpente terrivelmente venenosa. Todas as pessoas viviam alertas, com medo dela. Um dia, um brahmachari estava passando pelo campo. Os rapazes correram para ele e disseram-lhe: "Santo homem, por favor, não vá por esse caminho. Uma cobra venenosa vive ali." "O que tem isso de mais, meus filhos?" disse o brahmachari. "Não tenho medo de cobra. Conheço alguns mantras." Assim falando, continuou seu caminho em direção ao campo, mas os pastores, com medo, não o acompanharam. Neste ínterim, a serpente dirigiu-se para ele rapidamente, com o capuz erguido. Assim que ela chegou, recitou um mantra e a cobra deitou-se aos seus pés como se fosse uma minhoca. O brahmachari disse: "Olha aqui. Por que você vive fazendo mal aos outros? Venha, vou lhe dar uma palavra sagrada. Repetindo-a, aprenderá a amar Deus. Por fim, o realizará e dessa maneira se libertará de sua natureza violenta."
Assim falando, ensinou-lhe uma palavra sagrada e iniciou-a na vida espiritual. A serpente curvou-se ante a seu mestre e disse: Reverenciado Senhor, como vou fazer a prática espiritual? Repita a palavra sagrada, disse o mestre, e não faça mal a ninguém. Como já estava de saída, o Brahmachari disse: Eu a verei de novo. Passaram-se alguns dias, e os pastores notaram que a serpente não mordia mais. Jogaram-na muitas pedras, mas, mesmo assim, ela não demonstrou raiva. Comportava-se como se fosse uma minhoca. Um dia, um dos rapazes aproximou-se, segurou-a pela cauda, rodopiou-a no ar, lançou-a contra o chão várias vezes e jogou-a longe. A serpente vomitou sangue e ficou inconsciente e estava zonza. Não podia se mover, então, julgando-a morta, os rapazes foram embora. Tarde da noite, a serpente recobrou os sentidos. Lentamente e com muita dificuldade, conseguiu arrastar-se até sua toca. Seus ossos estavam quebrados e mal podia se mexer. Passaram-se muitos dias. A serpente transformou-se num esqueleto coberto de pele. De vez em quando, à noite, saía para procurar alimento. Com medo dos rapazes, não saía do buraco durante o dia. Desde que recebera a palavra sagrada do mestre, tinha deixado de fazer mal aos outros. Mantinha-se viva graças a detritos, folhas e frutos que caíam da árvore. Mais ou menos um ano depois, o Brahmachari voltou e perguntou pela cobra. Os pastores disseram que estava morta. Não pôde acreditar neles. Sabia que ela não morreria antes de ter colhido o fruto da palavra sagrada com a qual havia sido iniciada. Saiu procurando-a aqui e acolá, chamando pelo nome que havia lhe dado. Ouvindo a voz do mestre, a serpente saiu da toca e curvou-se com muita reverência diante dele. Como você vai? Perguntou-lhe o Brahmachari. Estou bem, senhor, respondeu a serpente. Mas, perguntou o mestre, por que você está tão magra? A cobra respondeu, reverenciado mestre, o senhor mandou que eu não fizesse mal a ninguém. Por isso, eu tenho vivido somente de folhas e frutos. Talvez seja por essa razão que eu tenha ficado mais magra. A cobra havia desenvolvido a qualidade de sátua. Não podia ficar com raiva de ninguém. Esquecera-se completamente de que os pastores quase a haviam matado. O Brahmachari disse: Não pode ter sido uma simples falta de comida que a reduziu a esse estado. Deve haver outra razão, pense um pouco. Então, a serpente lembrou-se de que os rapazes a haviam atirado ao chão. Disse: Sim, reverenciado mestre, agora me lembro. Os rapazes um dia me jogaram violentamente contra o chão. Afinal de contas, são ignorantes. Não compreenderam a grande mudança que se operou em minha mente. Como poderiam saber que eu não ia mais morder nem fazer mal a ninguém? O Brahmachari exclamou: Que vergonha! Você é uma boba! Não sabe proteger-se. Eu lhe mandei que não mordesse, mas não que silvasse. Por que você não os atemorizou com seu silvo? Você deve, portanto, silvar para as pessoas más. Deve assustá-las, senão elas lhe farão mal. Jamais injete veneno nelas. Ninguém deve fazer mal aos outros.